Seja bem-vindo ao Identidade Geral, que começa agora pela nossa Rede Novo Tempo de rádio, também pela TV Novo Tempo. Muito obrigado porque você nos recebe toda semana aí na sua casa. Ela dedica a sua vida a lutar para que as pessoas possam ter liberdade de escolha e professar aquilo que acreditam. A gente recebe agora a advogada Damares Moura. Oi, Damares, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui, por favor. E um prazer também estar com você. Doutora Damares, a senhora é advogada, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Esse é, inclusive, um projeto em que você tem dedicado a sua vida, tem dedicado muito tempo para que aconteça e aconteça da forma como tem acontecendo. De onde surgiu a vontade de lutar pelo direito, pela liberdade religiosa? Na verdade, Wagner, eu vivenciei uma experiência pessoal. Não é? Quando ainda estudante de direito, não é? Eu tive esse encontro que eu chamo de chamado. Não é? Eu tive um episódio envolvendo intolerância religiosa. Não é? E esse... Mas qual foi a situação? Bem, eu guardo sábado, não é? E na faculdade eu encontrei um obstáculo, não é, para eu poder prestar um exame que aconteceria nas horas do sábado. E embora eu tenha, por meio de um recurso, conseguido realizar o exame no horário alternativo, houve um contra-recurso para anular a minha prova. Não é? E isto promovido, ela não foi anulada. Não é? Mas eu entendi naquele momento que eu precisava conhecer melhor esse direito. E eu comecei a estudar esse direito ainda quando fazia a faculdade de Direito. E eu segui me aprofundando, depois comecei a atender pessoas num trabalho assim, muito... um voluntariado muito forte que me tomou, não é? E isso foi crescendo e já tem 11 anos. Doutora, e a senhora no passado também se candidatou a deputada federal. Essa também foi a sua principal bandeira por um período, a sua candidatura. Por quê? A senhora achou que conseguiria, em Brasília, aumentar, de repente, o nível de repercussão dessa causa, a visibilidade dessa causa da liberdade religiosa, ou, de repente, uma coisa não tinha muito a ver com a outra? Então, depois da minha experiência pessoal, eu tive uma ampla compreensão de que o direito à liberdade religiosa é para todas as pessoas. Então, não é para adventistas ou para qualquer outro segmento religioso. Ele pertence a todos. E tem que ser promovido, defendido e protegido para todas as pessoas. Não é? Eu costumo dizer que essa imersão política, não é? Ela nasceu exclusivamente do trabalho da liberdade religiosa. Então, passados quase 10 anos... não é que esse trabalho era realizado, eu recebi um convite e depois de vários entendimentos, não é, nós imaginamos que seria uma oportunidade muito preciosa para buscar uma regulamentação do direito à liberdade religiosa para todos os cidadãos brasileiros. Ok, então a candidatura, ela tinha a ver realmente com esse trabalho ainda da liberdade religiosa. Eu brinco assim, eu me preparei para ser advogada, eu não me preparei para uma carreira política, nunca foi esse o objetivo. Não é? Nasceu como resultado, como consequência exclusiva do trabalho da liberdade religiosa. Bom, a eleição acabou não levando a um cargo público, né? A senhora perdeu a eleição, mas aprendeu alguma coisa com isso? Foi uma experiência válida? Eu digo que foi talvez a experiência mais intensa que eu já vivenciei. Primeiro porque eu era neófita, nunca fiz política na minha vida, embora nós fazemos política o tempo todo. Porque política, na verdade, é a arte da negociação, não é, para você conseguir harmonizar interesses de grupos, de pessoas. Isso é política, né? É uma coisa tremenda. A gente faz isso o tempo todo. Mas essa política partidária eu nunca tinha feito na minha vida.
né? Então, assim, foi uma experiência riquíssima, Wagner. Eu aprendi muitas coisas, né? E eu saí muito fortalecida, porque foi uma votação muito expressiva Sim. para a rapidez com que ela foi feita, apenas 2 meses, né? Foi muito expressiva a votação e foi um aprendizado para a vida toda. Que bom. Agora, voltando para a questão da liberdade religiosa, a gente sabe que tem pelo menos aí uns 30 países onde a escolha da religião, ela é completamente possível, mas ela não pode ser professada, né? O Brasil, não. O Brasil é um país livre. O Brasil, você pode tanto escolher como professar a sua religião. Mas é realmente livre? O Brasil é um país tolerante a essa diversidade religiosa? O nosso ordenamento jurídico talvez seja um dos que mais assegure no mundo inteiro a liberdade religiosa. É mesmo. A nossa Constituição Federal, em pelo menos 4 momentos, ela assegura o direito à escolha, protege locais de cultos, suas liturgias, assegura que ninguém será privado de direitos por causa da sua crença e ainda cria a prestação alternativa, Wagner. Pouco se fala sobre isso, né? Em razão da sua crença religiosa, você pode cumprir uma obrigação que foi imposta a todos de maneira alternativa. Né? A Constituição assegura isso, veja. Então, embora o Brasil garanta de forma ampla, os problemas práticos ainda são grandes. Eu ia te perguntar, porque assim, é o que é chamado de Estado laico, né? Ou seja, cada um pode escolher a sua religião, não existe uma determinação estatal de qual a religião que cada um deva seguir. Mas a gente tem evangélicos e mesmo católicos muito estereotipados. A gente tem religiões que são vindas da África, como o candomblé, por exemplo, a Umbanda, que são extremamente também deixados de lado, deixados à margem. Existem muitos preconceitos, até para quem se diz acreditando em Deus. Então, embora a gente tenha uma prerrogativa legal, será que a sociedade aceita muito bem a diversidade no Brasil? Então, eu quero falar um pouquinho de intolerância. Intolerância é exatamente essa ausência de capacidade que eu tenho e que o cidadão tem de lidar com a diferença. É muito fácil para nós prestigiar os iguais. Né? Quando você se depara com alguém que tem uma crença diferente da sua, aí surge a dificuldade de você se relacionar, de você prestigiar a diferença. Aqui no Brasil, Wagner, nós não temos nenhum tipo de violência real, não é, em torno que envolve intolerância religiosa. Mas nós temos violência simbólica, não é? Porque qualquer violação ao sentimento religioso, ao direito de professar livremente uma crença sem ser privado de outros direitos, isso pode significar uma violência simbólica. Né? Então, existem grupos religiosos aqui no Brasil que ainda enfrentam problemas muito sérios para poder professar livremente a sua crença ou fazer pregação religiosa ou se organizar. Quando a gente fala sobre intolerância religiosa, a gente não está dizendo do Estado Islâmico que mata em nome de Deus. Né? Intolerância religiosa pode se manifestar de diversas formas. Agora, quando eu creio em algo, então eu não imagino que eu estou sendo intolerante com o outro que não crê. Porque religião é uma coisa que vem muito do coração e da alma da pessoa. Então, quando eu encontro alguém que não é da mesma religião que a minha, eu quero converter aquela pessoa para a minha religião. E isso acaba muitas vezes se tornando um desrespeito. Porque o proselitismo não é uma coisa ruim. As pessoas imaginam, quando se fala em proselitismo, que é pejorativo. Não. O proselitismo é exatamente a prática de tentar converter alguém à sua religião. Só que o proselitismo ele tem limites. A pregação religiosa tem limites. Então você não pode constranger ninguém. Você não pode impor a ninguém. Você pode falar da excelência da sua crença para as pessoas, mas não pode constranger ninguém a aceitar a sua crença religiosa. Agora, existem alguns limites? Por exemplo, a gente sabe que algumas religiões, elas oferecem sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, mutilação.
existe algo que possa ser feito para que isso seja evitado e não ser um preconceito religioso? Existem limites para esse direito e livre expressão da liberdade religiosa? Eu adoto um parâmetro muito seguro, que está inclusive na Convenção Europeia de Direitos Humanos, com relação a esse limite que você me pergunta. Então, toda prática religiosa, ela não pode ofender a saúde pública, ela não pode ofender a segurança pública e ela não pode ofender a segurança, saúde e ordem pública. Não é? Então, o Estado brasileiro ele não vai admitir, não é, uma prática religiosa que ofenda a saúde das pessoas, por exemplo. Né? E um outro limite, Wagner, é o direito fundamental já assegurado. Então, eu não posso pretender que uma prática religiosa fira ou ofenda um direito fundamental que a pessoa tenha. Então, saúde, segurança, ordem pública e direitos fundamentais assegurados. Agora, e quando isso está no indivíduo? Por exemplo, algumas religiões não aceitam a transfusão de sangue. A pessoa vai morrer se ela não fizer essa transfusão. O médico não pode fazer nada, ele tem que aceitar, respeitar esse limite e simplesmente deixar com que a pessoa morra em respeito à religião. Eu entendo, Wagner, que se o religioso está no pleno domínio das suas faculdades mentais, ele é maior de idade e ele manifestou de forma clara, e muitos fazem isso por escrito e com presença de testemunhas de familiares, ele manifesta que, segundo a sua crença religiosa, ele não deve receber o sangue, porque isso significa para ele uma ofensa profunda à sua crença, ao seu sentimento religioso. Eu entendo que deve ser respeitado. Se ele é maior de idade, se ele manifesta no pleno domínio das suas faculdades mentais esta vontade, isso deve ser respeitado. Guardadas, evidentemente, todo o esclarecimento que o médico deverá prestar à família, ao paciente, enfim, mas deve ser respeitado. É por isso que é muito interessante esse órgão da OAB que cuida aí da liberdade de religião, porque embora a senhora, doutora, tenha a sua religião, mas não está sendo advogado pela sua religião, e sim pela liberdade para que todos tenham culto. E inclusive existe uma crítica por outro lado, né? Porque as pessoas elas acabam confundindo liberdade religiosa com ecumenismo, porque aí todas as religiões são aceitas, vamos ficar todos juntos aqui, cultuando de forma conjunta, e não é isso, né? Acho que essa pergunta é muito boa. A OAB, só esclarecendo, esta comissão da OAB, que já existe há 9 anos, ela tem 2 frentes importantíssimas de trabalho. Uma delas é um trabalho educativo. Nós cremos na educação de pessoas, não é, que nós podemos viver em sociedade, não é, e respeitando a escolha do outro. A outra frente de trabalho é atender religiosos. Né? Nós atendemos religiosos de todos os segmentos e com toda a isenção. Nós os tratamos na busca de cessar uma conduta intolerante, não é? e de preservar o direito que ele tem. Agora, com relação a liberdade religiosa e ecumenismo, são 2 conceitos, Wagner, muito diferentes. Não é? A defesa da liberdade religiosa, ela defende exatamente o direito que você tem de manter íntegra a sua crença. Os grupos religiosos vivem em sociedade, cada qual mantendo íntegra a sua crença. O ecumenismo, ele propõe que os grupos abram mão de parte da sua crença em favor de uma crença comum. A defesa da liberdade religiosa, não. Nós não temos que abrir mão de absolutamente nada do que cremos em favor de uma crença comum. Pelo contrário, nós temos o direito de manter íntegra a nossa, nos organizar, fazer pregação religiosa, ter os nossos locais de cultos protegidos. Né? Essa é a beleza da liberdade religiosa. Eu mantenho a minha, mas tenho o dever de respeitar a do outro na integridade da crença dele. Isso é o principal. Sim, com certeza. Doutora Damares, eu quero agradecer demais a sua presença, agradecer demais a sua participação e deixar aqui os parabéns pelo trabalho que a Comissão pela Liberdade Religiosa da OAB desenvolve, e espero que esse trabalho, principalmente educativo, possa avançar muito. Eu acho que é extremamente importante a gente ter maturidade educacional, de fato, para entender
a religião do outro, embora seja muito diferente da nossa Sim. crença. Inclusive, Wagner, outros organismos da sociedade fazem esse trabalho. O trabalho da OAB chamou a atenção de instituições sérias, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, que estão também se comprometendo com este tema. E eu quero deixar registrado que nós temos uma associação brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, que é a ABLIRC, não é, presidida pelo professor Samuel Luz, que também faz este trabalho de movimentar a sociedade em torno deste tema. O que nós queremos é sensibilizar pessoas para que, quando o problema aconteça no âmbito da instituição ou no seio da sociedade, as pessoas estejam sensíveis. Essa não é a minha crença. Mas eu tenho o dever de respeitar a escolha que o outro fez. O objetivo é esse. Com certeza. Obrigada, muito Wagner. obrigado, doutora. Muito obrigado. Foi muito bom.